Vamos estudar então brevemente a fase beta. O estudo da fase beta ele é relativamente curto aqui em relação à fase gama. A gente vai ver nesse capítulo 46 e 47 até 48, se não me engano, né? São 3 capítulos apenas, realmente o que é de fato essa fase beta, né? No seu nível físico. E logo depois a gente vai partir para algo mais interessante. Mas esses 3 capítulos, né, eles são muito especiais porque eles têm muita coisa interessante contido neles. Então vamos lá mergulhar nele. Estudo da fase energia. Então a gente vai estudar essa fase que já é você pode ler como uma certa elevação em relação à matéria. A energia, como eu já disse anteriormente, ela se irradia no espaço, apesar dela estar restrita em sua velocidade de manifestação, né? E a matéria, ao contrário, ela é prisioneira no tempo e no espaço. Ela é pontual. Então, a energia, se nós observarmos a fundo, ela já contém um elemento que aponta para a libertação. A energia, ela não está presa, confinada no espaço. De novo, eu lanço a questão aqui. Alguém aqui já pegou uma onda um feixe de luz, uma onda eletromagnética? Alguém já pegou uma onda sonora, colocou num pote, alguém gritou, você tampou e fala, o som está aqui, Já conseguiu fazer isso? Alguém já pensar em forças, né, que são formas vetoradas de energia, digamos assim. Alguém já pegou uma força, né, a força peso? Você viu a força andando por aí, né? Peguei a força. Está aqui embaixo do braço, está bem presinha. Mas ninguém pegou, né? Ninguém pega energias de nenhum tipo, calor e tal. Calor se transmite de um corpo para o outro e agita e causa alterações no organismo, né? Inerte ou vivo. Mas o calor em si, ele é movimento, ele é fluxo. Então não dá para você encerrar e pegar ele como se fosse algo estático. Então, vocês estão percebendo que mesmo que a energia seja algo físico, né, algo que a física admite como real, ela trabalha com isso, tem equações sobre isso, mas, apesar de tudo isso, você já consegue perceber que dentro do próprio âmbito da matéria já existe uma fase, pelo menos no seu nível das energias conhecidas, né? Existe uma fase que já aponta para um certo tipo de libertação, mesmo que não haja livre-arbítrio, né, nem a liberdade, né, a livre escolha dos animais, das plantas, numa energia, né, numa onda eletromagnética, mesmo que a gente não tenha esse alfa aí, dessa forma atuante, você percebe que a energia é uma coisa física mais sutil, digamos assim, mais depurada e, portanto, mais liberta do que a matéria. É uma coisa sólida, né? Sólida, líquida ou gasosa, né? Que matéria diz respeito às três fases, né? Então, a energia é algo totalmente diferente dessas coisas, só que profundamente relacionada. Então, eu acho que essa introdução aqui é importante, porque daí você começa a ter uma ideia do que a gente, quando sua voz fala que na energia você começa a ver libertação, liberdade, e a pessoa fica confusa, né? Mas uma energia é uma coisa que a gente estuda em física, como é que... E a gente nem sabe exatamente o que é energia, né? Quem não tem uma visão aprofundada, quem não tem paciência e tudo mais, julga na hora e conclui, bate o martelo sobre um monte de questões da maneira errada. E daí fica travado, não evolui na sua vida. Porque o cara já concluiu, não, de acordo com minha percepção nessa, é isso e acabou. E vai, então é isso, né?
E a pessoa não percebe que ela tem que pegar, trabalhar com a coisa, refletir, pensar, mas e se isso aqui quer dizer outra coisa? Vamos ver de uma maneira mais profunda. Né? Que ver as coisas mais profundamente é o que nos leva a unificar todos os fenômenos do universo e compreender porque a gente está nesse ponto. Bom, voltando aqui então, vamos ver um pouco dessa fase beta. Olha só, lembrem-se, o movimento é o denominador comum de todos os fenômenos. Fenômeno psíquico, né, mental, né, espiritual até, fenômeno orgânico, né, vital, fenômenos físicos, né, todos esses fenômenos, eles têm movimento. Quando eu estou pensando, mesmo que eu esteja paradinho, existe um psiquismo em movimento, só que não é um movimento no espaço, é um movimento em um lugar que não tem espaço, nesse espaço que a gente tem. E o denominador comum, sendo o movimento, nos leva a concluir que a dimensão que é comum a todos os tipos de fenômenos, desde os mais elevados da psique, metafísicos, né, da psique, do espírito, até os mais concretos, que são os físicos, né, da matéria, o denominador comum, a dimensão que liga todos esses fenômenos é a dimensão tempo. O tempo é característico dessa fase energia. É onde ele se torna mais evidente. Mas isso não significa que alfa, para ele conseguir evoluir, né, ir se trabalhando e se manifestar, e gama também para conseguir ter uma função, ter um significado, você precisa dessa fase intermediária beta, que tem a ver com o movimento, e o movimento está profundamente relacionado à dimensão tempo. Nem a dimensão espaço, nem a dimensão consciência, mas a dimensão tempo. Mas você não enxerga, né? Você, na verdade, o tempo tem a função de linkar a consciência com o espaço, né? O espírito com a matéria e vice-versa. Fluxo bidirecional, né? Segundo a lei de Oliva. Então, o tempo, isso é muito interessante, né? Porque o tempo é a dimensão comum aos fenômenos metafísicos e aos fenômenos físicos. E é característico da fase energia. Sempre que você fala em movimento, você pensa em coisas... Você precisa da dimensão tempo para conseguir ter movimento nesse nosso universo. Né? Então, isso é uma coisa interessante a ser destacada aqui. Muito bem. Bom, ele é o denominador comum, então, de todos os fenômenos. Não existe fenômeno em que não haja movimento. E lembrem-se que nós, você que está aí do outro lado, você, sua vida, sua personalidade, você é um fenômeno, num oceano de fenômenos. Horizontalmente, né, você tem vários, e também na verticalidade evolutiva existem outros tantos fenômenos. Fenômenos em níveis evolutivos abaixo e acima do seu. E essa coisa de hierarquia, né, não tem sentido de dominação, de opressão. Então também tomem cuidado com isso. Senão a pessoa tende a rejeitar essa ideia. Agora, isso é importante. Esse movimento, ele não é espacial, como eu venho dizendo aqui muito. Ele é dimensional. Assim como o nosso universo é tridimensional no sentido dimensional, os movimentos que permeiam a nossa existência e tudo que existe no universo, eles não são apenas movimentos espaciais. Eles são, sobretudo e sempre, movimentos dimensionais, entre dimensões. Pode anotar isso e colar na sua parede. Isso é importantíssimo para você compreender essa revelação aqui. E toda a obra de Ubaldi.
Se você não tiver isso introjetado no seu ser, se não compreender minimamente isso e ir trabalhando com isso, você não adianta, você nunca vai conseguir captar o significado da obra e muito menos vivenciá-la, aplicar em vida, né? Pelo menos de maneira um pouco consciente, o que vai atrasar em muito a evolução pessoal. Então, isso é central. Isso aqui não é um tópico acadêmico de erudição, né? Aqui eu estou com o meu grupinho de eruditos para gente ficar, né, naquelas masturbações mentais. Não se trata disso aqui. Se trata de que isso aqui é central para o progresso da humanidade, para a humanidade sair do lodaçal em que ela se encontra hoje. E hoje em dia está desesperador o lodaçal, né? As pessoas estão pirando por aí, né? Quem tem olhos para ver percebe isso. Bom, vamos voltar aqui só falar um pouco mais. Na análise energética da matéria, esse movimento adquiria a forma de espectro. Então, assim, quando eu vejo um movimento, esse movimento no nível gama, eu vejo um movimento espacial, certo? Beleza. Quando eu vejo esse movimento universal na fase beta, o que eu vou enxergar não é um objeto físico, né, andando por aí, micro ou macro, ou na nossa escala. O que eu vou enxergar por aí, eu vejo um espectro, né, que tanto que quando você trabalha com as energias, você tem espectros de luz, né? Você consegue determinar a composição de um elemento, de uma estrela, né, baseado no espectro de luz que ela está emitindo, né? Então você tem esse espectro. Então a gente está trabalhando, né? A gente está vendo a matéria, só que fazendo uma análise energética da matéria, que a matéria contém energia, certo? Então ela emite, recebe energias. Então esse movimento tem uma outra forma, que é a forma de espectro. Bom, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho, no geral, sobre isso. Bom, até lá.